Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz. Eu quero viver algo novo. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria poder estar junto contigo mais uma vez. Seja bom dia, seja boa noite, a certeza que hoje o Senhor marcou esse encontro contigo aqui no programa da Nossa Missão. Uma alegria para nós fazer parte da sua vida através da TV Capital, através das nossas mídias sociais, das nossas mídias digitais, poder alcançar o teu coração com a palavra de Deus. Pastor Samuel, mais uma vez uma satisfação estar aqui junto contigo e juntos a gente poder ser instrumento de Deus para a vida de tanta gente, essa audiência que só cresce. A paz do Senhor Jesus, pastor Renato, a paz do Senhor, povo de Deus, você que nos assiste agora no programa da Nossa Missão. Tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas com tudo aquilo que Deus tem feito, com tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, e hoje não será diferente. Eu tenho certeza que vidas serão impactadas pelo poder da palavra de Deus. Tivemos hoje um grande culto nesta terça-feira, a tarde da bênção, foi maravilhosa. Que presença de Deus, batismo com o Espírito Santo, renovo, libertação, curas, muita resposta, direção de Deus. Pastor Samuel, todo mundo saiu como Ana, né? A gente chega chorando muitas vezes, gemendo, e a gente sai já com outro semblante, né? Coisa linda o que Deus fez nessa terça-feira. É isso que Deus tem feito todas as terças-feiras na nossa tarde da bênção, e eu tenho certeza que você que está ouvindo, que está assistindo esse programa, vai se levantar para vir conhecer esta unção, esse poder de Deus. Em nome de Jesus, quinta-feira a gente tem um encontro, já já a gente fala sobre isso, porque neste programa nós vamos ter testemunhos, tem uma palavra ministrada ali no altar da Nossa Missão Church em Goiânia. Também nós vamos orar por você, não saia daí, já prepara já o seu copo com água, suas fotografias, né? Deixa o celular aí com as suas causas para serem apresentadas diante do Deus vivo e poderoso, que fez, que faz e que continua fazendo. Pastor Samuel, hoje é um dia que Deus marcou para chamar a atenção deste amado irmão, desta amada irmã, acerca do chamado. Nós estamos falando muito essa semana sobre chamado, falamos no programa anterior sobre Jonas, né? E hoje nós vamos falar sobre um homem aparentemente comum, que se achava ali o menor da casa do pai, que sua família era da menor tribo. Estamos falando de Gideão, que aos olhos do mundo parecia pequeno, mas era um gigante na fé e é escolhido por Deus. Esta história, pastor Renato, nos traz lições poderosas e nos faz também acreditar que Deus, Ele pode nos escolher, Ele pode nos levantar, Ele pode nos capacitar. Porque Gideão, quem era Gideão? O menor da sua casa, da família mais pobre e da menor tribo. Mas mesmo ele se sentindo tão incapaz, Deus havia te escolhido. Deus olhava para Gideão como Ele olha para mim, como Ele olha para você, com o olhar de quem já sabe o que vai fazer, com o olhar de quem já sabe que o poder dele vai transformar o ordinário no extraordinário, o comum
em algo grandioso e excelente, porque esta é a obra de Deus nas nossas vidas. O olhar de Deus para Gideão foi: Gideão, você é um varão valoroso. E eu quero chamar a sua atenção nessa hora para dizer: você é um varão valoroso, é uma varoa valorosa, você tem muito valor. Não importa o que o mundo esteja te dizendo, não importa qual seja o olhar da multidão para você, o que importa é o olhar de Deus. Agora, pastor Samuel, Deus achou Gideão em movimento, Deus achou Gideão trabalhando. Gideão estava malhando trigo no lagar. Diante das ameaças, diante da perseguição dos midianitas, diante do medo que cercava as pessoas exatamente nesse contexto, neste tempo que Gideão vivia, ele estava trabalhando, ele estava malhando trigo no lagar. Deus não chama desocupado, Deus chama quem está em movimento. Deus viu Gideão trabalhando e Deus conseguiu enxergar o que nem Gideão conseguia enxergar: coragem, força, vigor. Exatamente nesse cenário que Deus olha e diz: eu encontrei alguém valoroso, eu encontrei alguém de coragem e eu vou usar este moço para libertar o meu povo. O contexto, para que você entenda, é que Israel vivia um momento crítico. Após a morte de Josué, que sucedeu Moisés, e sucedeu, tão bem sucedido, Israel passa a enfrentar um vácuo, uma escassez muito grande de líderes. Mas Deus já enxergava em Gideão um potencial que nem ele mesmo acreditava ter. Característica de Gideão: em meio a um cenário onde os midianitas tocavam o terror, para a gente falar assim popularmente. Os midianitas eram um povo cruel, pastor Samuel, que além de atacar os seus inimigos, eles destruíam também a terra dos inimigos, destruíam as plantações. Então, Israel estava sob ataque físico e ataque material. Em meio a esse ataque, Gideão poderia estar lamentando da vida, como a maioria faz. Poderia estar justificando as suas faltas de condições, para não fazer, para não empreender, para não crescer, para não ir para cima, para se vitimizar. Mas ao invés disso, ele vai para o lagar, que não era um lugar de malhar trigo. O lagar é um lugarzinho estreito, trigo se malhava na eira, um campo grande, semelhante a um campo de futebol, uma área grande, aberta. Não era possível fazer isso dentro daquele cenário de crise. E você que está nos assistindo agora, dentro do cenário atual da sua vida, quantas limitações que atualmente você possui. Mas não é tempo de simplesmente murmurar, se queixar e cruzar os braços. Não é tempo de se vitimizar. Você pode ser vítima, mas Deus quer que você seja um herói da fé. Deus, ele quer te levantar como protagonista de uma grande obra, de uma grande história. Essa história é a sua. Gideão foi malhar trigo no lagar, pastor Samuel, e foi ali que Deus achou aquele homem e fez grandes e poderosas promessas para a vida dele. É isso mesmo, Gideão, ele recebeu um chamado de Deus. E esse chamado traz medo. Esse chamado traz medo. Diante do tamanho das adversidades, muitas pessoas se deparam com um medo. Será que é Deus que está me chamando? E Gideão vivenciou isso. Por isso que ele pediu sinais de que era Deus que estava falando com ele. Talvez você se encontre nesse momento pedindo a Deus
uma direção, pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus sinais. Será que é Deus que está falando ao meu coração? Será que esse projeto, esse sonho, é Deus que está nesse negócio? O sinal chegou. Porque você não está aí por um acaso. Nós não estamos aqui. Exatamente nesse dia, nesta hora, neste veículo, sendo instrumentos de Deus para lançar uma palavra que volte vazia. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A eficácia desta palavra é a confirmação de Deus para o seu chamado. É a confirmação de Deus diante dos sinais que você estava esperando para saber se deveria avançar. Avance. Mas eu tenho muito pouco. É do pouco que Deus faz muito e a história de Gideão comprova isso. É isso mesmo. Às vezes a gente acha que precisa de muitos recursos, de muitas pessoas, de muita influência, talvez muito dinheiro, mas na verdade Gideão, ele venceu com pouco. A estratégia vem de Deus, a direção vem de Deus. E se Deus está na frente, tenha certeza, a vitória é garantida. 32 mil homens se alistaram para enfrentar aquela guerra com o Gideão. Gideão descobriu que com Deus o segredo não está na quantidade, mas na qualidade. Processos foram acontecendo e aquele grande exército foi chegando a um número real de verdadeiros valentes e corajosos. Foi só com 300, pastor Samuel, que a história de Israel mudou, que os midianitas foram derrotados e hoje nós estamos dando aqui esse exemplo de fé deste grande homem, tímido, comum, que se achava tão pequeno, mas que viveu coisas grandiosas através da presença de Deus, da obediência dele, da coragem e da fé. Por isso, ele hoje é um exemplo de herói da fé, como você também será para os seus. Deus vai continuar falando contigo, nós vamos ouvir uma palavra agora. É isso mesmo. Fique aí ligadinho, assista agora esta palavra que foi ministrada diretamente do altar da nossa missão e vai alcançar o seu coração agora. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que coisa boa é a gente estar aqui na presença de Deus. Tem algumas tardes das bênçãos que eu não consigo estar presente, mas hoje Deus preparou para a gente estar junto e poder adorar a Deus, poder trazer uma palavra da parte de Deus aos corações. Inclusive, palavra que irá ao ar no nosso programa de TV. Você pode se alegrar por isso? Aleluia! Vocês vão aparecer na TV, hein? Segunda-feira, meia-noite, começa o nosso programa. Diariamente, da meia-noite a 1h, nós estaremos na TV aberta, ao vivo o programa, da meia-noite a 1h na 32.1, TV Capital, 32.1, vai ao ar o programa da nossa missão. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram por essa causa, aos irmãos que também com as suas empresas, empreendedores, pessoas que pela fé ali assumiram uma cota, serão um dos nossos patrocinadores. Que Deus honre vocês poderosamente cada dia mais. Ainda tem 2 vagas, nós precisamos de 8 mantenedores para arcar com os custos da produção do programa. É um programa diário, para diariamente você ter conteúdo e estar alcançando corações, não só através da 32.1, no interior através da TV Anicuns, e na Vivo, na NET, na Claro, nós vamos estar nas TVs por assinaturas
e vamos estar também nos aplicativos para que pessoas do mundo inteiro possam alcançar também a palavra de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. É a nossa missão crescendo, avançando, levando o nome de Deus, né, a todos que precisam. Alguém disse assim: pastor, mas um investimento tão alto. Geralmente isso é para quem tem igreja em todo lugar, né? Vocês só tem igreja em Goiânia, só tem igreja lá em Minas, e dando um tiro desse tamanho, né, de estar na TV para o mundo inteiro. E eu disse para a pessoa que nós não somos a igreja das quatro paredes. E nós não fazemos a obra de Deus em prol de uma visão como uma visão de província. Essa aqui é a nossa tribo, não é isso. A gente faz a obra de Deus para o reino dos céus crescer. E se a palavra que for lançada, pregada aqui, pregada na TV, aonde a gente vai, essa palavra, ela levar alguém a Jesus, e essa pessoa estiver cultuando, congregando, perto da sua casa, na esquina, na cidade onde for, onde quer que ela esteja, o importante para a gente não é que ela esteja nessas quatro paredes, é que ela esteja com o livro escrito, o nome escrito no livro da vida, e possa estar no céu. Essa é a nossa visão, é a visão de reino. Então a gente vai assim mesmo, a gente vai fazer esse investimento, né, com toda a força da missão possível, para a gente ganhar vidas para Jesus. A gente não ganha vida para a gente ganha para Jesus. Amém? Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão. Êxodo capítulo de número 15. Êxodo capítulo de número 15. Glória a Deus. Êxodo 15. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara. Qual era o nome do lugar? Mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Quem pode dizer amém? Feche os seus olhos, curve a tua cabeça. Pai, na tua presença, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, oferecendo o nosso culto, a nossa tarde, a nossa adoração ao Senhor. Pai, há pessoas, ó Deus, que saíram de longe, Deus, que abriram mão de estar faturando
trabalhando agora para estar na tua presença, fazendo a melhor parte. Marta estava trabalhando, Maria estava adorando. E o Senhor disse para Maria: Maria, você escolheu a melhor parte. Aqui estão as pessoas, ó Pai, que priorizaram o tempo para vir buscar a tua bênção, para vir buscar, Senhor amado, pela vida espiritual, e sabendo que a mudança no espiritual traz mudança em todas as áreas. E essas pessoas vieram buscar, ó Pai, por elas e por quem elas amam. Assim, ó Deus, como o Senhor já falou de tantas formas ao longo dessa tarde, ó Pai, fala agora através da tua palavra. Que essa palavra traga o direcionamento, traga o consolo, traga a edificação, traga o crescimento, traga, Senhor amado, como lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Seja essa palavra, para que possamos, Senhor, avançar e na tua direção, no centro da tua vontade, sermos felizes de vez. Fala, Deus, que os teus filhos ouvem. Por graça e por misericórdia, perdoa os nossos pecados, nossas falhas e nossas transgressões. E assim, ó Deus, fala conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, para a glória do teu santo nome, Jesus. Certo que essa é a sua vontade. Não é o que a gente quer ouvir, mas é o que a gente precisa. Fala conosco. É o que nós já te agradecemos. Para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja diz. Podeis sentar, queridos. Nós pregamos domingo acerca de quando Deus cumpre uma promessa e tira o seu povo de uma situação quase de escravidão, de exploração, no meio do Egito, para levar esse povo a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel. É interessante que essa terra que Deus prometeu não foi uma terra fácil de ser possuída, porque as coisas de Deus geralmente não são fáceis. Nós temos uma expectativa de que quando Deus está no negócio, tudo flui, nada emperra, nada traz tanta dificuldade, nada vai ser tão chorado. Essa é uma expectativa que a gente tem. Mas na expectativa versus realidade, todos nós nos deparamos que as coisas de Deus, elas geralmente são cercadas de impossibilidades. E até chegar nesse grau de impossibilidade, meu filho, significa que a prova vai ser grande, significa que a luta vai ser grande. E depois vem a conquista e a vitória. Deus disse: vocês vão possuir a terra que emana leite e mel. Ó, que maravilha. E agora? E esse mel, gente, que a Bíblia se refere, só uma observação aqui para vocês, não é o mel da abelha, não. Deus não estava dizendo que é uma terra que ia ter abelha e ia dar abelha, e da abelha a gente ia ter o mel. É o mel da tâmara. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por tâmaras de Israel. Conheci tâmara no mercado municipal lá em São Paulo, Mercadão de São Paulo. Você vai passear no Mercadão, lá
Eles te oferecem tâmara com morango, tâmara com isso, tâmara com aquilo, faz aquela dobradinha assim, pensa uma coisa maravilhosa. E a terra que emana leite e mel é a terra que produz tâmara. Uma das curiosidades da tamareira é que ela demora cerca de 80 anos para dar fruto. Então geralmente se planta tâmara para gerações vindouras. Há um ditado em Israel que quem planta tâmara não come tâmara. Na verdade você vai comer de outro que plantou. Muitas vezes na vida a gente vai fazer o bem e em troca a gente vai colher o mal. Quantas vezes você não já ajudou pessoas que depois você falou: meu Deus, olha o que eu semeei na vida da pessoa, olha o que a pessoa me devolveu. Você plantou bondade, colheu maldade. Só que tal como uma tamareira, Deus ele não se deixa escarnecer e ele não esquece da nossa plantação. Então ainda que a gente não colha naquela terra que a gente plantou, nós vamos colher essa bondade que vem de uma outra semeadura. Nossos filhos vão colher essa bondade. Quantas famílias você não conhece que os pais tiveram vidas extremamente difíceis, só que uma semeadura de trabalho, de honra, de amor, de cuidado, que vai refletir nas outras gerações que passam a ter vidas muito mais tranquilas, confortáveis, bem-sucedidas. E alguém diz assim: nossa, mas fulano tem sorte. E não é sorte, é uma tâmara que foi plantada lá atrás, e ele está colhendo, comendo dessa tâmara, desse mel que já vem de outra geração. Fato é que a terra que mana leite e mel, o leite era da cabra e o mel era da tâmara. Essa terra estava ocupada. Foi preciso lutar para conquistar essa terra dos inimigos. Isso acontece também com as promessas de Deus nas mais diversas áreas da nossa vida. Deus faz uma promessa, mas você não está isento da luta. Aí vai vir a luta, vai vir o sacrifício, vai vir a renúncia, vai vir a dificuldade. E aí você vai lutando, vai batalhando, vai pelejando. E aí às vezes você quer desistir e fala: isso aqui não deve ser de Deus não, para estar tão difícil assim. Não, é de Deus. É de Deus. Pastor, eu estou numa batalha familiar e eu quero saber se eu abro mão, eu quero saber se eu deixo isso para lá. Ei, Deus já manda te dizer hoje: é de Deus a sua casa, é de Deus a sua família. Lute, avança, conquiste. Quem tem que sair de lá é o diabo, não é você. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus te trouxe aqui hoje para já te dar essa resposta. Na introdução dessa palavra no altar, Deus está dizendo: não fuja da tua casa, não fuja desse relacionamento, não fuja da tua família, não fuja do projeto que eu te entreguei. Resista ao diabo e quem vai ter que fugir é ele. Quando você entrar naquela casa hoje, você entra com autoridade dizendo: eu não vou sair daqui, diabo, quem vai sair daqui é você. Eu estou aqui debaixo do jejum, eu estou aqui debaixo da oração. E a palavra de Deus diz que não há casta de demônio que resista a jejum e oração. Você tem que sair. Os inimigos estavam lá, se armavam até os dentes, até muralhas intransponíveis. E daí a promessa daquele que tem um braço de ferro, punho de aço, aquele, meus amados irmãos, que a sua mão rege o universo inteiro, é esse que guerreia por nós, é este que garante o final das coisas serem mais importantes do que o início. O diabo se armava e dizia: não vão entrar, não vão possuir. Coitado.
Coitado. O povo chegava e debaixo da unção de Deus, nada nem ninguém podia resisti-los. Moisés lidera a travessia daquele povo rumo à terra prometida. O libertador de Israel. Vocês conhecem a história? Eles avançam. Faraó está no encalço, está ali. Eles estão sentindo o bafo quente da fúria de Faraó aqui, ó, no cangote. Na Bahia chama isso aqui de cangote. O bafo quente aqui do inimigo, a perseguição. Deus permite e põe um basta e diz: é só até aqui. Deus está dando um basta e muita perseguição na vida de crente. Você tem perguntado para Deus: Deus, até quando essa perseguição? Até quando, Deus? E Deus está dizendo assim: eu já marquei o limite que você vai atravessar e o mar vai fechar. Quando o mar se fecha, Israel já tinha atravessado. E os inimigos, pastor, carros e cavaleiros, naufragaram. O mar engoliu. Aquele povo tudo com armadura pesada. Ô irmão, lá embaixo mesmo ficou. Se armaram até os dentes para matar o povo de Deus, pois a armadura serviu para matar eles mesmos. Está entendendo o que acontece com quem vive para planejar o mal contra você? Vive arquitetando maldade contra você, contra a sua casa, contra a sua família. É aquela conspiração, aquela fofocaiada. E a pessoa vai fazendo de tudo para te atrapalhar. A pessoa vai fazendo de tudo para trazer dificuldade para você, para trazer desgosto para você. Deus, Ele manda dizer: pode se armar até os dentes, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. A Bíblia diz: Miriam prepara o coral, rege a adoração, dança, maravilhada com os feitos de Deus. E o povo atravessou. Após a travessia, um deserto na frente. Desertos da vida, irmãos. Ninguém está confortável num deserto. Deserto é aquela fase da vida que os resultados são extremamente abaixo do esperado. Deserto é aquela fase da vida que você espera o volume das coisas e deserto é aquela provação de saúde. Deserto é aquela provação financeira. Deserto é aquela provação social, porque ninguém gosta de fazer companhia em deserto. Se você estiver dentro de uma fonte de água, você chamar a pessoa para estar ali com você, você vai conseguir uma galera. Mas você chamar uma galera e dizer assim: vamos passar um deserto comigo? Cada um vai te dar uma desculpa. Ô menino, esse final de semana eu já tenho tal coisa. Poxa vida, eu já dei minha palavra, já empenhei com fulano. Ó, agora não tem como. Nossa, eu até queria. Deserto da vida é quando você vai enfrentando dificuldades e o deserto ele tem uma coisa que é
ainda mais terrível do que a realidade é você olhar e parece que é tudo igual pela frente. Você fala, meu Deus, será que eu nasci para isso mesmo? Minha vida é assim mesmo e vai continuar assim? Porque olho para lá, só estou vendo deserto para frente. Deserto. Povo escolhido de Deus, povo salvo, atravessou o mar, e agora? Deserto. Não era o que eles esperavam após a travessia. É o que acontece com muita gente que começa a buscar a Deus, começa a ter uma vida espiritual, e aí vai criando expectativas, e Deus vai liberando palavras e promessas, e a pessoa, daquele gatinho que estava, ela vai se sentindo um leão gigante, mas de repente vem um deserto. E o deserto confronta. O deserto é quando o inimigo, que ele se parece um leão, a Bíblia diz, como um leão, é comparado, fica bramando, fazendo barulho e vendo o momento que a presa está mais fragilizada. Então o deserto é quando Satanás, ele vem e vai lançando setas na mente, vai dizendo, cadê seu Deus, minha filha? Cadê o tanto de revelação que você já recebeu, tanto de profecia, tanto de palavra que sai do altar? Cadê as coisas não estão acontecendo para você? Olha que deserto, você olha para frente, você está vendo algum sinal de melhora? É só deserto. Aí o diabo vem, irmão, para tentar. Não é só com você que acontece isso. Jesus teve que passar por deserto. Porque uma das coisas que a gente se pergunta no deserto é o que eu fiz para merecer esse deserto? Aí eu vou te trazer um exemplo bíblico. Jesus fez o que para merecer? Dá para a gente se achar melhor que Jesus? Dá para cometer uma loucura dessa, de achar que você está melhor que Jesus, então você não tem que ser provado em deserto? E a Bíblia diz, e foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Você está vendo que deserto é lugar de prova. E quem leva crente para o deserto é Deus. Só que aprende uma coisa: Deus, ele nunca nos prova para reprovar. A Bíblia diz que junto com a prova já vem o escape. Deus, ele nos prova para aprovar. Pastor, eu não aguento mais esse deserto. Quero te dizer uma coisa, você acha que não aguenta, mas quem te conhece melhor do que você é o autor da sua vida, é Deus. E se Ele tem permitido esse deserto, é porque Ele sabe que você vai dar conta e você vai sair com nota alta, com nota de louvor. E se você já foi reprovado no deserto, você está na recuperação do deserto, mas Ele não vai te abandonar. Como aquele professor que nunca desiste do aluno, Deus, ele vai estar ali do seu lado, incentivando, ensinando de novo. Você caiu, você reprovou, ele está ali com a mão estendida, está com a nova palavra, está com a nova promessa, está com a nova oportunidade, para que você se levante e possa ser aprovado no deserto. Jesus está no deserto, o diabo chega. Está com fome, né, Jesus? Poxa, deserto não é fácil, você aí com fome. Mas você não é o filho de Deus? Por que está com essa dificuldade, Jesus? Querendo as coisas e não tem, Jesus? Não é assim que Ele faz com a gente, irmão? Mas você fala tanto desse Deus, vive por aí falando dele, contando testemunho, dizendo que ele é na sua vida. E por que você está precisando das coisas? E por que você quer as coisas e não tem? Transforma. Esse transforma é a mesma tentação que o diabo faz com muita gente que cai na cilada de querer enricar rapidamente.
Você quer e não tem, transforme isso em dinheiro. Olha, tem uma estratégia aqui, arrasta para cima. E na verdade vai arrastar para baixo. Que a Bíblia diz é nessa loucura do amor ao dinheiro que as pessoas enfiam os pés pelas mãos e vão arrastadas pelo diabo. Jesus olhou para Satanás e disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: eu estou com fome, mas essa fome é passageira. Logo esse deserto vai passar, Deus vai preparar banquete, eu vou comer do bom e do melhor, porque a mesa do Pai é para os filhos, e Ele não nega bem nenhum para os seus filhos. Existe o diabo. Ele diz assim: vamos lá, vamos transformar, vamos resolver isso rápido. Você fala: eu estou no meio de um processo, mas eu tenho uma palavra da parte de Deus. Esse processo vai me levar ao outro lado, vai me levar à aprovação, vai me levar à vitória. Ei, três dias. Deserto, 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 deserto. De repente o povo esquece. Não estava cantando agora há pouco da travessia? Esqueceu. Ei, não deixa o deserto fazer você esquecer de tudo que Deus já fez por ti. Esse momento pode estar tão crítico, pode estar tão difícil, mas lembra tantas outras vezes que Ele atravessou você, que Ele levou você nos braços, que Ele preparou a mesa na presença dos inimigos, que Ele te fez atravessar, que Ele te fez, se superar, que Ele te fez resiliente, que Ele te fez ressignificar. Lembra quantas vezes Deus já te honrou, lembra quantas vezes Deus já fechou boca de leão por tua causa na cova. Não deixa o deserto te fazer esquecer, não, porque no deserto a gente comete ingratidão. Um coração ansioso muitas vezes está sendo um coração ingrato, porque Deus está olhando lá de cima e está dizendo: mas que ansiedade, que crise, que desespero. Não está lembrando de quem eu sou e de tudo que eu já fiz? Então se eu já fiz, eu não vou fazer de novo não, eu mudei. O que está acontecendo? Que ingratidão é essa? Ah, pastor, porque a porta não abre, eu estou esperando, e está passando tempo e a porta não abre. E Deus está dizendo: quantas outras portas eu já abri para você? Pastor Renato, que palavra poderosa, que palavra abençoada. Tenho certeza que tem pessoas impactadas assistindo agora esse programa, que ouviu essa palavra. Olha, pastor Samuel, a certeza que Deus, Ele fala na terra. A palavra dele é viva, a Bíblia é maravilhosa, porque uma mensagem como essa, que eu mesmo já preguei várias vezes, já ouvi diversas mensagens ministradas neste tema, mas é incrível como cada vez é única, porque a palavra ela vem ali ajustada, customizada para o nosso momento, para aquilo que a gente precisa, né? Essa palavra viva e mais penetrante do que a espada de dois gumes, é esse o poder da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você aí já tá diferente, já está se sentindo já um leão. Às vezes começou esse programa, estava igual um gatinho ali, né? Aquele gatinho que estava ali, murchinho, e agora já está se sentindo um leão alimentado por Deus através da palavra. Afinal, a fé vem por isso, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E fé tem tamanho, né?
Quanto maior a nossa fé, maior serão os milagres que nós vamos viver. Jesus deu exemplo dizendo, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, A fé move montanhas. Então, você que ouviu esta palavra, eu tenho certeza que a sua fé foi renovada através desse programa. E são com fé, com muita fé, que pessoas têm testemunhado milagres. exatamente, milagres poderosos, pessoas que chegaram ali, que estavam em momentos críticos da vida, pessoas que chegaram ali em depressão, pessoas que chegaram ali com problemas conjugais, familiares, financeiros, e agora, através da palavra de Deus, através da cobertura espiritual, através do cuidado, né? Através dessa comunhão com a igreja de Cristo, comunhão com Deus, intimidade com Deus, essas pessoas estão testemunhando novidade de vida e eu quero nesse momento que você acompanhe e veja histórias reais, exemplos práticos daquilo que nós estamos pregando, que a Bíblia nos ensina. E breve vai ser o seu testemunho aqui. Larissa, como você está abraçando essa mulher, o Espírito Santo também está abraçando ela, curando suas feridas, alabaracala subriandarahas, renovando as promessas e dizendo, está doendo, mas você está viva, alabaracala soremando que a suriahácia, e está viva para viver o que Deus ainda tem para ti. A oração que você fez no dia 5 de fevereiro, remandarabalasurianarabai, porque Deus revela a oração. Tu lembra como você acordou 5 de fevereiro? Deus diz para mim que você se apresenta como Kelly na terra, mas no céu você é chamada de Graziele. Graziele, Remantorebe a súbria cai. Ô Kelly, Graziele, eu estou mudando a tua história, eu estou mudando a tua vida, eu estou mudando a tua casa. Levanta para viver as minhas mudanças. Reage, coloca agora a tua fé em ação, porque a fé precisa gerar atitude, e a atitude chama a atenção de Deus, como já chamou nessa noite, quando você saiu da tua casa e veio até a casa dele. Deus é livramento, Deus é providência. Alabaracala suriandará saidéria. E prove alabaia canto que a suriandará te caia seremi andarai. Deremanto que a suriandará te caia séria. Deus tem ouvido a tua oração. Não se desespera. Antes de Maria Vieira, ele já te conhecia. Era Súria. Quem chora para Deus tem resposta, homem. Você tem nome de guerreiro. Deus mostra a assinatura Júlio César. O Senhor diz assim: eu te alistei para o meu exército. Estou renovando as tuas forças. Estou chegando com milagre. Porque eu sou Deus de milagre, e que se apresenta diante de mim. Basta crer que eu existo e sou galardoador daqueles que me buscam, diz o Senhor. Deus entra até na casa da Simone por tua causa, para um plano de salvação, para quebra de maldição. Canto que a Súria. Só que Deus diz assim: a tua vida é para frente, a tua vida é para frente. Dá um abraço nessa mulher de Deus aí do teu lado. Canto que a Súria anda rácia, porque Deus está escrevendo novos capítulos de uma nova história. Aquilo que parecia impossível,
que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então pede pra Ele te usar. Usa-me. 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 Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu quero apresentar para vocês os nossos mantenedores. São empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis. Especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui, entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank.
o salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também, com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Que bênção, que maravilha, são histórias como essa que faz a nossa fé ser renovada. Nos traz a convicção que Deus, ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Foi entregue a ele o domínio, o governo por toda a eternidade. Essa é a confiança que estamos debaixo do cuidado, do controle deste Deus. Pode mudar os governos nesse mundo. Olha, gente, as coisas, as circunstâncias podem ser as mais diversas. Você viu aí que Jesus continua trabalhando e as pessoas vão vivendo o melhor que ele tem através da fé. Pastor Samuel, nós vamos orar agora, apresentar a vida deste homem de Deus, dessa mulher de Deus, que nesse momento já até mesmo providenciou uma água para estar consagrando a Deus, as fotografias, o celular, né, com as imagens de quem ama, com causas na justiça, com laudos médicos, exames, enfim. Coloque agora a sua fé em ação, porque nós vamos falar com Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora. Ligue o seu pensamento nos céus, porque essa oração alcança a sua vida, essa oração alcança a sua casa e a sua família. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós estamos diante da Tua presença para apresentar os Teus filhos e filhas que estão assistindo este programa. Quantas pessoas que estão se sentindo cansadas, quantas pessoas que estão sem força para lutar, quantas pessoas que estão lidando com o medo, com a afronta, com a perseguição, mas é no poder do Teu nome que nós queremos profetizar uma intervenção divina, um milagre extraordinário. Nós profetizamos que antes da virada deste ano, esta pessoa viverá uma virada do Senhor. Que o Senhor possa entrar nesta causa agora com milagre. Que o Senhor possa entrar com uma intervenção divina na saúde deste homem, desta mulher e transformar a doença em cura, transformar a dor em testemunho. Que o Senhor possa restaurar este lar, restaurar esta família, restaurar esse casamento e que pessoas possam testemunhar da grandeza do Teu poder. Nós te clamamos com a certeza da vitória e em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor lhe conserve em paz e santidade. E quero te lembrar que na próxima quinta-feira, 19h30, nós temos o quê, pastor Samuel? Nós temos um encontro marcado, nosso grande culto, a Quinta-feira Profética. Quinta Profética, na Rua Cícero, número 75, Nossa Missão Church Goiânia. Um lugar onde a mão de Deus está, onde Deus se faz presente, onde Deus fala na terra dos viventes. Nesta quinta-feira estaremos ali, na ponta do altar, te esperando, onde seremos com certeza boca de Deus para a sua vida, para que você possa ser feliz de vez. Então, nosso lema aqui é vencer feliz. feliz.
O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz.